Shalom, shalom, graça e paz. Mais uma vez aqui o professor Ronaldo Vaiara com vocês. Bom, nós vamos entrar agora nessa aula, na aula do capítulo 7 do livro Lei e Graça. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Quem estiver com o livro já me acompanha, todos os alunos, todos aqueles que adquiriram. Você que é realmente já membro do canal da Torá Viva, ou ainda não é membro, se fosse você, eu me incluiria, se inscreveria no canal da Torá Viva, faria parte do corpo de membros, tá? Então faça parte desse corpo de membros que é exclusivo, onde todas as aulas, todos os vídeos aulas são exclusivos para os membros da Torá Viva, tá? Você não sabe, escreve aí Torá com H no final, vou deixar na descrição. Torá com H no final, Torá Viva. Clica lá, entra no canal do YouTube, se inscreve no canal, seja um membro do canal e você pode participar e assistir de vários vídeos exclusivos só para quem é membro do canal Torá Viva. E você que é aluno, que já adquiriu os livros com o professor aqui, Ronaldo Vaiara, que já está participando com o livro Lei e Graça, e agora está para vir o livro Hesed, o livro de 266 páginas, tá? O livro Hesed, ele tem 266 páginas de ensino, de estudo aprofundados, de forma acadêmica, perfeita e bem congruente com as escrituras sagradas. Lá você vai aprender a entender a análise gramatical, o contexto de interpretação exegético e hermenêutico dentro da interpretação original da linguagem dos personagens, seja o personagem no caso de Yeshua, seja os apóstolos, seja os profetas, Natanar, seja os juízes, seja o livro de Reis, de Crônica. Então, todos os personagens das escrituras sagradas que estão desde a Torá, desde o livro de Bereshit, do livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, você vai ter todos os estudos detalhados, trabalhados na língua grega original, na língua hebraica original e saber fazer colocações gramaticais, análise gramatical, sintática, semântica, hermenêutica, exegética. Tudo isso está no livro, tá? No livro Graça, no livro Lei e Graça, no livro Bereshit, no livro também Bibliologia, no livro Tanar, no livro Trindade, no livro Ruach HaKodesh, no livro Apocalipse. Então, tem bastante livro aí para você estudar aqui com o professor Ronaldo Vaiara, e eu lhe convido para estar conosco. Então venha participar, venha fazer parte aqui do grupo dos alunos da Torá Viva. Para você que não sabe, você vai ter alguns testemunhos, temos alguns testemunhos de alguns alunos, alguns vídeos de cada um deles falando sobre o curso, se expressando do que estão aprendendo, como estão aprendendo, qual é a profundidade desses livros. Você pode ter essa resposta em outros vídeos que eu vou lançar, vou te mostrar aqui para você assistir. Então vamos lá, sem perca de tempo, vem comigo aqui no canal da Torá Viva e vamos participar agora dessa aula, que é a 5ª aula do livro Lei e Graça, tá bom? Então participa comigo, vem e vamos aprofundar mais o conhecimento diante do Eterno. Vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo comigo o capítulo 7, que é o apêndice, né, do livro do capítulo 7, ou seja, é a explicação do significado verbal auristo e suas complementações, tá? O que é isso, professor? O que é a palavra auristo? O que significa esse tempo verbal dentro do grego, onde precisamos entendê-lo, fazer as suas colocações para entender a linguagem, entender as palavras, as frases que estão sendo descritas no texto, que aí você consegue aproximar e entender qual é o contexto, ou seja, qual é a fala, qual é o sentido do que o personagem escreveu, do que ele estava querendo expressar. Então, um dos tempos verbais, que é uma análise gramatical, que você vai fazer comigo, é entender o que é o auristo, tá bom? Então vamos lá, olha só, explicação do significado verbal auristo e suas complementações, tá? O termo auristo vem do grego auristos, sem limites, indefinido, e refere-se a um tempo verbal ou aspecto que descreve uma ação de forma concreta e pontual, sem especificar sua duração ou continuidade, ou seja, é mais conhecido na gramática do grego antigo, onde funciona da seguinte forma, e aqui eu trago para vocês quais são as ações do tempo verbal auristo. Por exemplo, ao contrário do tempo imperfeito, que foca na duração, o auristo apresenta o evento como um todo, como uma foto de um momento, ou seja, na tradução para o português, como não temos um equivalente exato, no modo indicativo, ele costuma ser traduzido pelo pretérito perfeito. Por exemplo, ele fez,
Ele disse. Mas quando ele fez? Quando ele disse, não há um tempo, se torna atemporal. Dentro da linguagem portuguesa, isso entende como um tempo auristo. É uma forma mais próxima de dar um exemplo. Tá? Ele fez algo. Ele disse uma coisa. Mas quando? Então o tempo auristo vai trabalhar dentro de um tempo indefinido. Um tempo contínuo, que se sucedeu, que se sucede, mas que não tem um tempo definido. Isso é o tempo verbal auristo. Tá? Qual que é, por exemplo, o valor aspectual dessa palavra? Nos outros modos, como o imperativo ou o infinitivo, ele não indica tempo, ou seja, passado e presente, mas sim que a ação é vista como um evento único e não contínuo. Por exemplo, o uso narrativo é o tempo principal usado para narrar fatos históricos e histórias, como nos evangelhos, por exemplo, do Novo Testamento, que nós temos as histórias de fatos que se foi narrado no tempo de Yeshua, do que Yeshua fez, do que aconteceu, através de seus milagres, através da cura. Então, ele vai fazer um tempo narrativo, ou seja, trazer um tempo principal que usa como narrativa fatos históricos e histórias, como nos evangelhos do Novo Testamento, que isso é utilizado no tempo verbal da palavra auristo, tá? Que foi um tempo do que ele fez, do que ele disse ou do que aconteceu. Então, quando você acha, por exemplo, a história lá do Evangelho de Lucas 4,16, quando Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e abre os manuscritos, né? Ali ele abre bem na passagem de Ishayahu, de Isaías, aí ele faz a leitura e disse, hoje, então ele disse, hoje se cumpriu as escrituras sagradas, né? Eis que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, trazer vista aos cegos, sarar os coxos, quebrar as cadeias e etc. Então, quando diz, ele disse, então disse o Senhor, então esse é o tempo auristo dentro da palavra. Significa um tempo verbal do que num tempo presente ele disse algo, falou algo. Isso é usado, chamado de auristo, tá bom? Dentro da língua grega. Para você entender o significado, por exemplo, geral, o termo gramatical auristo, ó, número 1, auristo ativo. A voz ativa indica que o sujeito pratica a ação. Portanto, um auristo ativo é simplesmente uma ação pontual, realizada pelo próprio sujeito. Por exemplo, ele falou. Em vez de, ele foi falado. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, por exemplo. Ele falou. Isso aqui é um tempo auristo ativo. Tá bom? É simplesmente uma ação pontual realizada pelo próprio sujeito. 2. Auristo ativo indicativo. No grego, o modo indicativo é o único que indica tempo passado. Então, quando tem auristo indicativo, então o auristo é um tempo, mas está mostrando o tempo certo. Quando é indicativo, que está indicando tempo. Se foi no passado, se é presente ou se é futuro. Tá? Por exemplo, o que é? É uma afirmação de um fato real que aconteceu no passado. Exemplo, ele salvou. É a forma padrão para narrar eventos históricos no Evangelho. Então, um exemplo de uma frase que você usa. Então, ele salvou. Se você acha, por exemplo, essa frase em alguma passagem das Escrituras, por exemplo, nos Evangelhos da história sobre Jesus, a qual, por exemplo, lá em Lucas 8, fala da mulher do fluxo, que ele salvou ela, curou ela, né? E disse para ela, filha, a tua fé salvou, vai-te em paz. Se você usa o termo ele salvou, então isso é um auristo indicativo, que está mostrando que é uma indicação que aconteceu no passado, e o exemplo é que é um indicativo ativo, ou seja, ele salvou, então o sujeito causa a ação, e num certo tempo, num período de um certo momento, como lá em Lucas 8, que foi por volta do ano 30 depois de Cristo, e ali onde Yeshua se encontra, se depara com essa mulher que toca nele, ele o cura, ele a cura, traz a cura a ela, e ali diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Muitos que estavam ao redor, possivelmente, com certeza disse, ele a salvou, ele salvou ela da sua doença. Então essa palavra, ele salvou, é um exemplo, é uma forma padrão para narrar um evento histórico do Evangelho, que dentro da gramática do auristo, significa um auristo indicativo ativo. Tá bom? Então, o significado do auristo significa uma forma verbal para falar de uma ação no tempo. Tá bom? Uma ação no tempo. Trabalha com o tempo da ação. Tá bom? Número 3. Auristo subjuntivo ou conjuntivo. Diferente do indicativo ou do subjuntivo,
ele não indica quando algo acontece, mas sim a possibilidade ou o desejo. Por exemplo, o que é esse aorista subjuntivo? Uma ação hipotética, uma hipótese, um desejo, uma condição, vista como um evento completo. Um exemplo? Mateus 5,17. Não penseis. Ou seja, quando fala não penseis, está no subjuntivo. Ele não diz que você pensou no passado, mas proíbe que você sequer tire essa foto ou entre nesse estado de pensamento. Então ele indica algo contínuo até ao futuro, como no caso, Mateus 5,17, Yeshua vai dizer, não penseis que vim abolir a lei, não. Antes eu não vim para abolir, vim para plerosai, tornar pleno. Então quando ele diz não penseis, isso está dentro do aoristo subjuntivo ou conjuntivo. Por que está dentro do aoristo? Porque é num tempo que não é ao contrário do indicativo, que não indica somente no local do tempo passado, mas é um aoristo subjuntivo que indica algo que tem possibilidade ou desejo do que está causando a ação. Mais simples, o que é o aoristo subjuntivo dentro de Mateus 5,17? É quando Yeshua conclama, dá um aconselhamento, uma advertência, não penseis. Ou seja, daqui por diante, não pense. Então, o não penseis não ficou no passado. É uma palavra de aconselhamento para o presente e para o futuro, daqueles que estavam e daqueles que hão de vir para aprender. Então, esse aoristo subjuntivo de Yeshua indica num tempo, que foi em algum tempo que ele estava vivo e falou essa palavra, mas um tempo aoristo, que é o tempo aoristo, dentro do subjuntivo, que quer dizer que ele indica que é um aconselhamento para o presente e para o futuro. Ou seja, que você não penseis, ou seja, não penseis em agir ou imaginar que a lei será ou seria abolida, tanto por ele na sua época, ou que seria abolida no futuro. Então ele diz, não penseis, ou seja, ele não diz que você pensou no passado, mas ele proíbe que você sequer pense no futuro e no presente de que a lei de Deus possa ser abolida. Então ela não foi abolida. Então quando você já usa, tá vendo, um aoristo subjuntivo, dentro do grego, na linguagem de Mateus 5,17, quando você faz uma análise gramatical da palavra, não penseis, dentro do aoristo, já prova dentro da análise gramatical que Yeshua já estava dizendo, não penseis, algo que ele já estava falando na sua época para o seu presente, mas que indicava as pessoas também para o futuro, para que elas não pensassem, tá? Para que elas não tivessem ideia ou imaginassem que Yeshua tinha vindo para abolir ou desfazer a lei de Deus. Pelo contrário, ele veio para tornar plerosai, pleno, para que todos plenamente obedeçam, como não estava obedecendo. E esse pleno não era para cobrir só Israel, era para cobrir toda a nação e todo ser humano que viesse a adorar e servir ao Deus de Israel, em Israel ou em qualquer lugar do mundo. Então teria que ter essas leis de Deus sobre a sua vida, tá bom? Então isso é a linguagem do tempo aoristo subjuntivo ou conjuntivo, que é diferente do indicativo. Indicativo, quando é um aoristo indicativo, ele só está indicando uma frase de ação do personagem só para aquele momento, para aquela época, tá bom? E não para épocas futuras ou seguintes. Quando está no aoristo subjuntivo, então o subjuntivo ele não indica quando algo aconteceu, mas sim a possibilidade ou desejo de que aquilo aconteça ou continue acontecendo. Então isso é o aoristo subjuntivo, ao contrário do indicativo. Aí eu coloquei aqui, quando você lê aí no livro o que é, eu trago uma explicação, é uma ação hipotética, um desejo, uma condição, vista como um evento completo, e eu dou um exemplo, o exemplo é Mateus 5,17, na palavra não penseis, tá? Ela está no subjuntivo, e ele não diz que você pensou no passado, como se fosse só para aquele povo da época, não, está falando para o povo dessa época nossa também, mas ele proíbe que você sequer entre nesse estado de pensamento, tá bom? Continuando, ó. Significado geral, termo gramatical aoristo. Vamos para o aoristo agora do infinitivo, tá? O infinitivo aoristo ativo. O infinitivo, o tempo infinitivo do aoristo é a forma impessoal do verbo. Um exemplo é fazer, cumprir, quando alguém ou algo vai fazer algo ou cumprir algo, tá? Por exemplo, o que é uma explicação. Expressa o propósito. O que é então o infinitivo aoristo ativo? Expressa o propósito ou a natureza da ação de forma abstrata,
sem indicar quem faz ou quando faz, focando apenas no fato de a ação ser concluída ou definida ou definitiva. Por exemplo, Mateus 5,17. Quando Jesus diz que veio para cumprir, plerosai no grego, ele usa o infinitivo auristo ativo. Ou seja, isso enfatiza o objetivo final da sua vinda. Ou seja, por que Yeshua veio? O objetivo final da sua vinda, a realização plena da lei como um todo, seja para Israel ou seja para qualquer gentil que viesse a servir ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, quando se fala do infinitivo auristo ativo, está expressando algo que alguém ou um personagem está para fazer ou cumprir, tá? É a forma impessoal do verbo, tá bom? Então o verbo está falando sobre algo que o personagem ou o ser veio fazer ou cumprir. E ele expressa o propósito ou a natureza da ação de forma abstrata, sem indicar quem faz ou quando faz. Então aqui a intenção do verbo auristo, da palavra, né? Aqui o tempo verbal da palavra auristo, infinitivo auristo ativo, ele não quer falar do personagem diretamente, ou do que ele está fazendo, mas quer falar da ação do personagem, falar da qualidade, do efeito, do que o personagem está para fazer ou veio fazer, tá? Então isso é a expressão do infinitivo auristo ativo. Por exemplo, aí eu uso Mateus 5,17, quando Yeshua diz que veio para cumprir, aí vem o grego plerosai, e aí quando você vai entender a palavra plerosai, é tornar pleno, e está em que tempo verbal da gramática? Dentro do tempo verbal infinitivo auristo ativo. Ou seja, ele usa o infinitivo auristo ativo, que isso quer enfatizar que o objetivo final da vinda desse personagem, no caso de Yeshua, o Messias, ou seja, o locutor dessa frase, tá? O objetivo final dele, da sua vinda, é a realização plena da lei, como um todo. Mas não é cumprir para ele, é cumprir por todos? Não, é ensinar a todos plenamente a cumprir o que ele veio cumprir. Então isso é Mateus 5,17, quando ele fala, eu não vim abolir, eu vim tornar pleno, plerosai, eu vim cumprir. Então quando ele fala vim cumprir, eu vim fazer que vocês entendam que a lei tem que ser cumprida. E vocês têm que cumprir como eu estou cumprindo. É o objetivo final da sua vinda. É a realização plena da lei como um todo. Esse é um exemplo de Mateus 5,17 na gramática aqui, na análise gramatical grega, usando o auristo agora, dentro da palavra plerosai, o infinitivo auristo ativo. Tá bom? Então agora um resumo aqui, ó, para facilitar. Agora você vai ver aqui, tem no livro, os termos, o foco, o principal e o exemplo mental. Por exemplo, o termo, o auristo ativo. Qual que é o foco do auristo ativo? Quem faz a ação, o sujeito. Tá bom? Que é o principal é o sujeito. Então, o termo auristo ativo, o foco é quem faz a ação. Principal desse foco, desse termo, o sujeito. E um exemplo mental, alguém fez. Quando é um auristo indicativo, o foco é a realidade, tá? E passado. Qual é o principal fato? Né? O principal é o fato, é a ação do que está ocorrendo dentro do tempo auristo indicativo. Então, o termo auristo indicativo, ele indica uma realidade do que está acontecendo no passado. E a principal ação desse auristo indicativo é o fato do que está ocorrendo. E um exemplo, por exemplo, a palavra aconteceu ontem. Então é algo que realmente, literalmente aconteceu ontem, no passado, e isso é chamado dentro da língua grega de auristo indicativo. Então auristo é tempo, indicativo indicando o tempo do que aconteceu como um fato. Auristo ativo é quem faz a ação e o principal personagem que usa o auristo, a palavra auristo, não esqueça, a palavra tempo. Coloca aí a palavra mente, auristo, tempo. Então, num tempo ativo que ele está causando uma ação, está falando de quem faz a ação e quem é o principal dessa ação, o sujeito. Quem é o sujeito? Qualquer personagem que está fazendo alguma ação. Isso é chamado de auristo ativo, num tempo ativo. Ou seja, alguém fez. Quando é indicativo, é uma realidade e passado. Falando de algo que foi um fato que aconteceu, como por exemplo, aconteceu ontem. Então na frase aconteceu ontem está o auristo indicativo. Agora o auristo subjuntivo, o que é o auristo subjuntivo? Por que subjuntivo? Porque o subjuntivo vai trazer uma hipótese ou desejo ou vontade do personagem que está expressando uma palavra. Quando Yeshua vai dizer, como eu disse para vocês aqui, a palavra, não penseis. Então quando Yeshua está lá como mestre ensinando, ele está dizendo,
Alunos, talmides, irmãos, não pensem. Eu estou dando um conselho. Yeshua está dando um conselho, ó, não pensem. Quando ele fala não pensem, ou não penseis, que é na linguagem antiga dentro da linguagem grega, não penseis, esse não penseis é uma forma de auristo, é um tempo determinado que ele está usando a frase subjuntiva, dando uma hipótese, uma vontade, ou expressando um seu desejo em um tempo, que isso seria contínuo para o presente e para o futuro. Então, quando se fala de auristo subjuntivo, fala de uma hipótese, de um desejo ou vontade. Ou seja, o principal foco desse termo gramatical auristo subjuntivo tal é o significado da palavra talvez aconteça. Então a intenção é de que Yeshua, o desejo, na verdade, a intenção dele era de que acontecesse o que ele estava aconselhando e ensinando. E assim os discípulos pudessem ouvir. Quando ele diz não penseis, não era só para pensar no momento, era para pensar continuamente durante toda a sua vida, e não só eles, mas todos os outros que viessem a conhecer essa palavra de Yeshua, para não pensar que ele veio abolir a lei. Então olha aí o tempo auristo subjuntivo, tá? E temos o termo também do auristo infinitivo. O que é o auristo infinitivo? É a ação do tempo em si. O propósito, tá? O principal fato desse termo é o propósito da ação. Ou seja, um exemplo, o ato de completar, de fazer, de determinar. Então, quando Yeshua diz, não penseis que eu vim abolir, mas vim tornar plerosai pleno. Então, a palavra plerosai, pleno, é o que que Yeshua veio fazer. Tornar plena a lei de Deus. Isso está dentro do termo auristo infinitivo. É a ação em si, o propósito do personagem, do que ele vai fazer. No caso, o personagem de Yeshua, do que ele tinha que fazer e fez, que é tornar plena a lei de Deus. Então, dentro desse termo aqui, todinho, do auristo ativo, indicativo, subjuntivo e infinitivo, provamos que só em Mateus 5,17, Yeshua não aboliu nada, pelo contrário, ele fortaleceu, fortificou e reforçou as leis que Deus já tinha dado no Sinai no tempo de Moisés. Ele reforçou para o povo e ensinou a sua essência, não só para Israel, mas para todos que futuramente, por que futuro? Porque está no infinitivo e também o auristo subjuntivo, quando ele diz não penseis e plerosai, tornar pleno. Dentro da palavra não penseis e dentro do plerosai, tornar pleno, cumprir, está a ação. Tanto o subjuntivo quanto o infinitivo, que é a prova da análise gramatical que Yeshua queria que não só Israel, mas todas as nações, hoje, no nosso presente, e ainda no futuro, obedecessem e obedeçam a lei do eterno na sua plenitude, tá bom? Então aí aqui é uma prova de uma análise gramatical só de Mateus 5,17, para você entender como é importante fazer uma análise gramatical para aprender as escrituras sagradas. A importância gramatical do auristo em Mateus 5,17. Agora olha que interessante. Qual que é a importância? Em Mateus 5,17, o uso do auristo é fundamental para entender a missão de Yeshua em relação à lei. O texto original em grego utiliza o verbo no auristo, ativo e infinitivo, para duas ações principais. Primeiro, não penseis que vim revogar, catalisai, a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, plerosai. Por que o auristo é importante aqui? Número 1, ação definitiva e completa. O auristo não descreve um processo contínuo, mas um evento visto como um todo. Quando Jesus e Yeshua usam o auristo para a palavra cumprir, plerosai, ele indica que a sua vinda tem o objetivo de realizar o propósito da lei de forma plena e definitiva. Ou seja, já que os homens não sabem como seguir, como fazer de forma plena ou definitiva, Yeshua veio fazer isso. Como seguir a lei de Deus de forma plena e definitiva. Número 2, um contraste com o não penseis, né? A palavra não que começa ali. A frase começa com uma proibição no auristo subjuntivo. O que é auristo subjuntivo? É o tempo do desejo, da vontade do personagem. Ele tem uma intenção de ensinar algo. E ele tem a intenção de que todos cumpram aquele algo que ele vai ensinar. Então isso está dentro do auristo subjuntivo. Então, o contraste com o não, a frase começa com uma proibição no auristo subjuntivo. Me nomicet, não penseis, que funciona como um comando negativo para interromper ou nem sequer começar um pensamento equivocado. Então, quando Yeshua diz não penseis, ele não quer que você comece nem pensar e nem interrompa o que deve ser feito, que era cumprir a lei de Deus da sua forma plena. Porque a lei de Deus, ela te traz longevidade. Deus quer usar a sua longevidade, a sua vida, porque, obviamente, quanto mais tempo de vida você tiver nesse mundo, quanto mais tempo você viver, mais o Senhor pode expressar
as suas mãos sobre você e você ser usado como uma ferramenta para trazer salvação a muitas pessoas. Por isso que Deus, ele ama a vida, porque ele é o Deus da vida. Por que que ele ama a vida? É exatamente para isso que ele deu as suas leis. Porque, como está escrito em Levíticos 18, aqueles que obedecer viverá por elas. Aquilo não é uma ameaça que Deus está dizendo, ó, se você viver, você vai continuar vivo. Se você obedecer, vai ficar vivo e eu mantenho você vivo. Se você não obedecer minhas leis, eu vou matar vocês. Não é isso. Ali não é um termo, dentro de Levítico 18, não é um tempo de termo verbal de Deus para ameaça. Quando ali em Levítico 18 ele diz, aqueles que obedecer viverá por elas, ele está dizendo que você terá vida. Se você alcançar o entendimento e praticar a lei de Deus, que é vida, ele dá vida. A lei de Deus, quando é praticada na sua plenitude, na sua forma correta e plena, ela te traz vida e vida com abundância, ou seja, uma longevidade de vida. E Deus quer que você tenha uma longa vida, óbvio, tá bom? Principalmente na oportunidade e dentro de um trabalho, de um pensamento oportunista, de aproveitar o tempo da sua vida para ganhar quantas e quantas almas for necessário. O próprio Yeshua fala uma frase muito interessante, ele diz assim, viste essas obras que eu fiz? Sim. Vocês também a farão e farão obras maiores. Por quê? Porque eu vou ao Pai. Então, Yeshua estava dizendo que o tempo dele já estava sendo encurtado da sua vida. Mas você teria uma longa vida pela frente, desde que conhecesse e entendesse a essência da lei de Deus e obedecesse. Então você terá uma longa vida. E essa longa vida é o que Deus almeja para poder usá-la para ganhar tantas outras almas que esse mundo precisa para conhecer a lei, o reino e a vinda do Senhor, tá bom? Então, o contraste com o não, a frase começa com uma proibição no auristo subjuntivo. Menomicet, não penseis. Que funciona, essa frase, não penseis, aí, menomicet, ela funciona como um comando negativo. É Yeshua dando já um comando, não pense, de uma forma negativa, não pense, para interromper, ou nem sequer começar a um pensamento equivocado de que eu vim abolir, ou que vocês não vão ter leis, vão seguir as leis. Tá? E número 3, cumprimento pontual. Se Jesus tivesse usado o tempo presente, que indica continuidade, a ideia seria de que ele estaria sempre cumprindo, aos poucos. O auristo reforça que ele veio para uma missão específica, atingir o alvo final, ao qual a lei sempre apontou. O que a lei de Deus sempre apontou como alvo final? De que todo homem prevalecesse contra a morte, vivendo por muito tempo, até que um dia a morte viesse, mas que ele recebesse a ressurreição pela sua fidelidade e obediência à lei de Deus quando estava vivo. Então, mesmo assim, nem a morte nisso terá força ou terá vitória. Tragada foi a morte pela vitória, porque você realmente terá vida, mesmo após a morte, e a ressurreição. E a ressurreição e a eternidade só haverá na tua vida se você for fiel no pouco. Se fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Jesus usou muito essa parábola. Qual que é o pouco que ele está falando no termo da sua parábola? Se você for fiel na obediência das leis de Deus, simplesmente da forma humana que deve ser, se você obedece aqui, com certeza você será obediente lá no reino, na eternidade. Então você terá o seu direito. Então seja fiel no pouco, que no muito será colocado. Então Yeshua próprio dá uma parábola de ensino, reforçando as próprias palavras de Deus. Que quem obedece à lei de Deus terá vida e vida plena. Tá? Obedecerá, então terá a vida plena. E se morrer, terá a ressurreição. Porque a morte não terá força sobre o tal fiel e justo diante do Senhor. Tá bom? Então olha que palavra interessante, que é o cumprimento pontual. Então o alvo, atingir o alvo final aqui da lei, que a lei sempre apontou, era mostrar, e Yeshua mostrou isso, que era o alvo final. Por isso que ele veio, que essa missão específica de Jesus era para atingir o alvo final ao qual a lei sempre apontou, que era o quê? Destruir a morte e trazer de volta a eternidade que Adão perdeu. E o que Adão perdeu? A eternidade. E por quê? Por causa da desobediência. Adão permitiu que a morte, as doenças entrassem no mundo e a eternidade fosse perdida exatamente por causa da desobediência. E o que é desobediência? O que diz em Romanos? Que o pecado é o quê? Pecado é uma transgressão. E é transgressão do quê? Da lei. Então sempre existirá a lei, e onde a lei tem que haver obediência. Se não houver obediência, desobediência. Então a consequência de Adão foi o quê? Pecou pela transgressão, trouxe a morte. Então se pela morte de um homem, que era a sua desobediência, ele trouxe a morte a todos os homens, pela obediência de um homem virá a vida eterna para todos. Então se Adão ensinou a desobediência ao ser humano, que traz a morte, Jesus ensina a obediência que traz a vida. Isso é tão simples e óbvio. Então qual que era no tempo auristo? O que é o tempo auristo aqui? O tempo auristo reforça que ele veio para uma missão específica. Jesus veio para uma missão específica. Qual que é a missão específica? Atingir o alvo final a qual a lei sempre apontou. E qual que era o alvo da lei? O ser humano. Qual que é, então, o apontamento? Que o ser humano obedecesse para que tivesse vida. Mesmo em vida estando vivo agora, e mesmo na sua morte, a qual ressuscitará para a vida eterna. Esse é o alvo da lei.
Essa era a missão de Yeshua, e isso é o que Yeshua veio fazer. Aí eu pergunto para vocês, em nome do Senhor Yeshua, como é que ele viria para abolir a lei, ou para ele cumprir por todos? Quer dizer que Yeshua vai cumprir uma lei que você não precisa mais cumprir? Não existe, isso nem existe, isso é antibíblico. Isso nem existe na Escritura. Isso não é nem ensinamento escriturístico. Isto é antibíblico, tá bom? Isso é antibíblico. Quem ensina isso é porque é muito ignorante, ou realmente finge ser conhecedor, mas não tem conhecimento de coisa alguma. E ensina. Isso porque eu estou numa análise gramatical só do tempo auristo, tá bom? Da palavra do verbo auristo, tá? Na gramática auristo. E você vê então que Mateus 5,17 prova tudo isso, que Yeshua veio para tornar pleno, para que todos obedeçam como ele obedece também, tá bom? Significado dos verbos no original. Por exemplo, ó, a palavra lá, ó, a palavra katalissai. Ou seja, é o auristo de katalur. O que é o auristo? Tempo, né? O tempo da palavra katalur significa demolir, destruir ou anular um contrato. É a palavra katalissai. O uso do auristo aqui enfatiza que Yeshua, Jesus, não veio para dar um fim definitivo ou invalidar ou catalu, ou katalissai, destruir a lei. Já está dizendo. Plerosai, auristo deplerou. O que significa? Encher até a borda. Completar ou dar pleno sentido. No auristo, transmite a ideia de que Jesus traz a lei à sua máxima expressão e finalidade. Gente, isso aqui é análise gramatical agora, para poder quebrar muitos aí, até que fazem já alguns debates que eu faço na rádio e tudo, ou outros que querem debater nas mídias, redes sociais. A esses pseudos teólogos que dizem conhecedor da Escritura, eu tenho dó de quem estuda com eles, né? Essa é a realidade. Plerosai, auristo deplerou, significa encher até a borda, completar ou dar pleno sentido. No auristo da palavra aqui, dentro do tempo verbal, no auristo transmite a palavra plerosai, aqui ela transmite a ideia de que Jesus traz a lei à sua máxima expressão e finalidade, e não seu término. Ou muito menos que ele cumprisse para todos, para que ninguém precisasse cumprir o que ele está cumprindo. Não existe. Não existe esse ensino. É um ensino totalmente antiético, ignorante, baixo, antibíblico. E, infelizmente, quem entendeu, quem está estudando uma teologia dessa forma, eu peço que volte, como diz lá em Apocalipse 3, né? Volte ao primeiro amor, volte a começar de novo. Porque isso vai ser um grande perigo para você se não estudar no seu termo e da sua forma correta e original, tá? Ou seja, no auristo, entende que Yeshua não veio para cumprir a lei pelos outros. Olha só, mas ensina esses outros, no caso, nós, seres humanos, a obedecer a lei de Deus em sua essência plena. Irmãos, dentro da gramática grega não tem como escapar. Tá bom? Resumindo, Yeshua mostrou que seguimos as leis até a sua vinda. De forma legalista e errada, ou seja, de forma sem entender a sua plenitude, que é nada mais, nada menos que obedecer por amor e não por obrigação. Resumindo então, Jesus mostrou que seguimos a lei de Deus, nós seguimos a lei de Deus, seguimos até a sua vinda, mas seguimos de forma legalista e errada. Por isso que ele veio, para você seguir ela da sua forma espiritual e plena, na sua essência e não na sua legalidade. É antecipar-se ao pecado antes de cometer. Seja ele a lei moral, seja ela uma lei cerimonial, ritual, não importa. Todas as leis, ela tem a sua antecipação em essência. De entender, por exemplo, quando eu pratico as festas bíblicas de Levítico 23, seja a Páscoa, a Pentecoste, seja a festa de Sukkot, a festa das Cabanas, eu faço o Yom Kippur, eu não faço só pela mera festa, mas eu vou correr atrás de entender o porquê tem que ser feita. Eu me antecipo. Então, quando eu vou chegar depois lá na festa para celebrar, eu estou indo já com o entendimento do porquê eu estou celebrando. Porque eu estou fazendo algo de que Deus já tinha determinado profeticamente, ou do que tem que ser seguido espiritualmente, até receber ela plenamente na vinda de Yeshua. Então, por isso que celebramos. Você tem que entender a essência dessa lei cerimonial. As leis ritualísticas da mesma forma, as leis morais da mesma maneira. Por exemplo, uma lei moral, quando Deus disse, não terás relação, não descobrirás, lá em Levíticos, né, 12, 13, 14, 15, não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, da tua tia, da tua prima, não terás relação entre si como parentes próximos. Por quê? Porque dentro dessa lei, de uma forma científica e poderosíssima, Deus mostra que a cadeia de DNA de dois seres humanos de mesma parentela, quando eles se casam e têm filhos, os filhos podem ter uma probabilidade de 50% a 60% de chance de nascer com doença ou deficiência. Essa deficiência pode causar o que? Uma doença ou a morte daquela criança. Aquela criança que não é para morrer, é para viver e viver muito tempo, seguindo a liagem dos planos de Deus. Então, para que o povo não diminua, mas expanda e cresça, Deus dá uma lei maravilhosa de Levítico sobre a união e a conjunção carnal
de duas pessoas de parentela próxima. Olha aí. Isso é uma lei moral. Uma lei que mantém você vivo, te evita de doenças, enfermidades, problemas e sofrimentos futuros. Então, quando você entende a lei e pratica ela aí na sua essência, você não vive na sua legalidade, de maneira errada. Então, resumindo, é o que eu disse. Jesus mostrou que nós seguimos as leis até a sua vinda de forma legalista e errada. Ou seja, de forma sem entender a sua plenitude, que é nada mais, nada menos do que obedecer ela por amor e não por obrigação. Por isso que Yeshua veio cumprir, tornar pleno, e não cumprir por você. Porque dentro da gramática, dentro da análise gramatical grega, não cabe, nem existe essa pontuação que colocam de que Jesus veio cumprir pelos outros. Isso nem existe dentro da análise, só da análise gramatical, sem precisar usar contextualização exegética ou hermenêutica do contexto do que Jesus está falando. Não precisa nem usar. Se usar, pior ainda. Que aí já comprova do que os ignorantes que se diz, os pseudo-teólogos, se diz conhecedores da Torá. Tá bom? Aprofundamento de Mateus 5,17 em 3 pilares fundamentais no grego. O auristo como ponto de virada. Olha só. O uso do auristo em cumprir plerosai sugere uma ação que estabelece um novo padrão. Jesus não veio apenas para adicionar mais regras, mas para preencher o vazio de significado que o legalismo havia deixado. Ao cumprir a lei de forma plena, ele sela o propósito dela, servindo de modelo definitivo para como o ser humano deve se relacionar com Deus. Ok? Essência versus aparência. Aí nós vamos entender o que é obedecer à lei em essência e aqueles que obedecem por legalismo na aparência. O legalismo foca na forma, o rito externo. Ou seja, eu faço porque eu sou obrigado, eu faço só porque está escrito, eu faço só porque mandou, mas não busca pela sua essência, pelo entendimento e pelo seu significado profundo. Então o legalismo ele foca na forma do rito externo. O cumprimento de Jesus no auristo foca na essência. O legalismo, ele diz, olha, não mato, mas não mato porque é uma obrigação externa. Eu só não mato, poxa, tá obedecendo, tudo bem, mas mesmo que é o legalismo, mas tá obedecendo, professor. Mas tá obedecendo só apenas por obrigação e não por amor, não por essência. Então no legalismo ele diz, ó, não mato, porque tá escrito, não matarás. Então quer dizer que se não existisse, ele matava? Tá entendendo? Plenitude de Yeshua. Agora vamos ver Yeshua na sua plenitude, na essência. Não odeio, um amor interno. Jesus mostra que a lei nunca foi sobre o que as mãos fazem, mas sobre onde o coração está. Olha aí. Então, por exemplo, a plenitude de Jesus. Enquanto um dia fala, não mato porque a lei, Jesus já fala, eu já não odeio. Porque já é eterno. Porque o ódio já traz a morte. Primeiro tudo começa pelo ódio e termina depois da morte. É óbvio. Então Jesus já se antecipa aos pecados, obedecendo a lei na sua essência. Porque qual é a essência da morte? Qual é? Qual é a essência ali? Dentro do legalismo, qual é a essência da morte? É a ação de matar. Mas só mata por causa do quê? De algum ódio. Nasce primeiro o ódio, a pessoa deixa o ódio frutificar, deixa ela dar fruto e depois usa como ferramenta para ocasionar a ação, causando o quê? A morte. E isso quando ela tenta se controlar, que muitos tentam se controlar, não vai conseguir se controlar porque ele não trabalhou a essência daquilo que pode causar a morte, que era o ódio. Tá? Então ele trabalhou só na parte externa. E aí tentou controlar no momento, não conseguiu, acabou matando. Como nós temos muita história aí, que uns mata, vai preso e diz, mas é que na hora eu perdi a cabeça, eu não consegui me controlar. Aí que tá, e Yeshua vem e faz a pessoa seguir a lei na sua antecipação, chegar na sua essência. Se eu sei que a morte foi causada, foi por causa pelo ódio, então eu não tenho que trabalhar só na hora da morte, só na hora de matar ou não. Parar pra pensar na hora de matar ou não. Se eu for parar pra pensar na hora de matar, então eu vou matar. Então Yeshua antecipa, ele faz o quê? Ele trabalha já na essência, lá dentro. Ele fala, vou trabalhar no ódio. Então, eu não odeio. Isso é um amor interno. Jesus ele mostra que a lei nunca foi sobre o que as mãos fazem, mas sobre onde o coração está. E então, se você sabe que a morte vai ser culminada, começando por causa do ódio, então o ódio é o estopim, e não a ação da morte, não o papel da ação do efeito. Então, você tem que trabalhar no ódio. Você antecipa. Então, você está numa ocasião que você sabe que você pode ocasionar uma morte, você sai e evita aquele ódio. Você vai evitar aquela ação do ódio, que é a essência. E aí você não matará. Que aí você não cai dentro da legalidade. Ou seja, você não acaba pecando. Em duas formas. Você não mata, porque a legalidade de Deus, dentro da lei legal de Deus, ele ordena que não mata. E você também ainda, você se evita pecar contra Deus. Você não causa o ódio no coração. Porque só de pensar, só de odiar, você já matou teu irmão. Yeshua diz isso lá em Mateus 5. Então ele ensina isso. Ele ensina que você tem que se antecipar.
Você tem que seguir a lei de Deus na essência e não só na legalidade. Olha, eu não mato, eu nunca mato, eu nunca mato, eu nunca mato, mas de repente você deixou o ódio frutificar, o ódio vai tomar conta, você não vai conseguir se controlar, você vai acabar matando. Ah, mas eu matei porque eu não me controlei. Porque você só estava sendo legal. Você só seguia a legalidade da lei. Você só não matava pela legalidade, por uma obrigação externa. Mas evitar dentro do coração, você não fez isso. E isso é o quê? Não pecava contra os homens, mas estava já pecando contra Deus. Então, o pecado contra Deus não começa só na legalidade da lei de forma externa, começa lá dentro, da forma interna, na essência. E é o que Deus ensinou, e é por isso que ele enviou Yeshua para ensinar sobre essa legalidade e sobre a sua essência da lei. 3. Capacitação, não apenas substituição. Embora a teologia cristã destaque que Jesus cumpriu o que não poderíamos cumprir, a gramática do aurista em Mateus 5,17 comprova gramaticalmente e linguisticamente que ele veio demonstrar a viabilidade da lei quando vivida pelo Espírito. Ele não anula a lei para que possamos ignorá-la, mas a completa para que possamos segui-la pelo motivo certo, que é o amor. Tá bom? Um detalhe interessante, logo após o versículo 17, Jesus começa a dizer: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ou seja, essa estrutura reforça exatamente o contexto original. Ele pega a lei legalista e eleva ela para o nível de intenção do amor, e não só da legalidade. Então, se você vive só na legalidade, você não pode estar pecando contra o próximo, mas internamente você está pecando já contra Deus. Então, quando Deus deu as leis dele, ele deu para que você não pecasse primeiramente nem contra ele, e depois não contra o próximo. Então, quem vive a essência da lei vive por amor, e quem vive por amor é espiritual. E quem é espiritual entende as leis de Deus, que é espiritual. Porque Paulo diz em Romanos que a lei de Deus é espiritual. E só os espirituais entendem. Então, meus irmãos, esses aí que diz que não precisa seguir a lei, como tem uns debates aí, não vou dar nem nomes aqui no meu vídeo, né? Vou até abrir a câmera maior um pouquinho a minha aqui agora. Eu não vou falar aqui, mas como tem em alguns debates que eu tive na rádio de alguns que diz não, mas que Jesus, ele veio para cumprir por nós, então eu não tenho que seguir todas essas leis, não sei o quê. Esse aí é um ignorante de carteirinha. Esse é o ignorante de carteirinha. Esse aí eu indico que você nem estude com ele. Não tenha nem desejo de ter conselhos com ele. Não vou dar nome aqui não, que está lá no meu vídeo, lá no debate da rádio. Que ele diz, Jesus ele veio, de Mateus 5,17. Olha a interpretação ignorante. Ele disse, não penses que eu vim abolir. Não, eu vim para cumprir. Então ele já cumpriu por nós. A lei que não poderíamos cumprir, ele cumpriu por nós. E se cumpriu por nós, já nos libertou da morte e do pecado. E não temos mais o pecado. Então não pecamos mais. E a lei não tem mais força contra nós. Perfeito? E daí em diante depois? Você não obedece mais lei nenhuma de Deus? Não tem que continuar obedecendo a lei de Deus? Não, porque Jesus cumpriu por nós. É uma ignorância de carteirinha. Para mim isso é analfabeto. É analfabetismo teológico. E ainda me dizem que são teólogos. São representantes ou líderes de igrejas, de movimentos, que ensinam, levando um bando de gado a se tornar sábios, né? Não se tornarem como se dizemos, um animal mais inteligente lá, o golfinho, né? O boto. Não é, em vez de se tornar um golfinho ou boto, vai se tornar um jumento, né? Então, mas irmãos, queridos, é difícil. É difícil. Colocar pessoas para ensinar coisas que não existem. Pessoas que falam coisas que nem sabem o que estão falando. Então esse é o problema. E aqui eu provei para vocês. Tá aprovado aí. Tá? Olha aqui a prova que já foi dada para vocês. Embora a teologia cristã destaque que Jesus cumpriu o que não poderíamos cumprir, a gramática do aurista em Mateus 5,17 comprova gramaticalmente, linguisticamente, que ele veio demonstrar a viabilidade da lei. Como ela é viável e como ela tem que ser praticada. Quando vivida pelo Espírito, pelo entendimento. Ela não anula a lei. Ele não anula a lei para que possamos ignorá-la. Mas a completa para que possamos segui-la por motivo certo. Qual é o motivo certo? O amor. Então, quando Yeshua veio, realmente não veio para anular, como ele disse. Ele veio para cumprir o que quer cumprir, tornar pleno, ensinar a essência da lei, a qual o homem não seguia na sua essência, mas sim na sua legalidade. Quem segue da forma legal, ele só não peca contra o próximo. Mas está por um fio de pecar, mas não peca. Mas continua pecando contra Deus. Porque como Jesus disse lá em Mateus 5, está escrito, não matarás, eu porém vos digo, só daquele de odiar o seu irmão, você já matou ele dentro. Por quê? Porque o início, a morte, na verdade, o pecado da morte, a matança, ela só acontece começando pelo ódio. Ela inicia pelo ódio. Quando inicia pelo ódio, o ódio já é a ferramenta da morte. Então quando o ódio domina, acabou. Já está descontrolado, a pessoa não vai se controlar e vai acabar matando. Então Jesus, Yeshua, te ensina a se antecipar a legalidade.
Ele te ensina a se antecipar à ação de não cometer o pecado dentro da legalidade da lei. Se a lei diz não matará, você não vai ter que esperar criar ódio, criar rancor, para depois falar, ó, eu tenho ódio, tenho rancor, mas não mato. Não. Yeshua diz, já nem penses em ter ódio, porque o ódio é a porta de entrada da ferramenta para matar. Então, quando você não tem o ódio, você está se antecipando dentro da lei de Deus a não cometer pecado. Nem contra Deus e nem contra o próximo. Essa é a pessoa espiritual. É isso que Paulo em Romanos fala da lei espiritual. A lei é espiritual e eu sou carnal. É o que Paulo diz. Porque se eu fosse espiritual, eu entenderia a lei de Deus e não pecaria diante do Senhor. E não precisaria nem o Messias vir. Mas Yeshua veio porque eu sou carnal, não sou espiritual e não entendi a sua lei espiritual. Então Jesus te ensina a ser espiritual, a entender a lei e a praticar a lei na sua espiritualidade, na sua essência, que é o amor. De evitar, não viver só no legalismo, mas de antecipar-se a viver na sua vida espiritual sem pecar, nem no legalismo e nem na sua essência, tá bom? Então não tem nada a ver, Mateus 5,17, Yeshua não veio abolir coisa alguma. Só os ignorantes, analfabetos teológicos que vai falar uma coisa dessa, tá bom? Deixa eu voltar aqui com vocês com a tela, pra gente já encerrar essa aula. Continuando aqui, ó, um detalhe interessante. Logo após o versículo 17, olha só, Jesus começa a dizer, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, ou seja, essa estrutura aqui já reforça exatamente o contexto original. Ele pega a lei legalista e eleva ela para o nível de intenção e do amor, tá bom? Bom, o capítulo 8 também já elimina. O capítulo 8 é só um infográfico, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O capítulo 8 é um infográfico comparativo das palavras, que nós temos aí, ó, katalou e plerou, tá? Tá escrito aí em grego, que é a base textual do Evangelho de Mateus 5,17, tá? Katalou ou katalio, tá? Katalio, que é uma forma em Mateus 5,17 de catalissai, tá? O que significa a palavra catalio? Catalissai ali. É um infinitivo auristo ativo, ou seja, qual é o seu campo semântico? Demolir, destruir, desmantelar, invalidar juridicamente. Uso no Novo Testamento. Mateus 24,2, destruir o templo. A palavra ali, destruir é catalio, catalissai, destruir também, tá? Dentro do campo semântico. Mateus, Atos 5,38, será desfeito. É a palavra catalissai também. Ou seja, qual que é a ideia central da palavra catalio, catalissai no grego? Desestruturação real, tá? Então lá também em Mateus 5,17, não penses que eu vim destruir, catalissai, tá bom? Dentro do campo semântico, aí como prova e base, eu mostro Mateus 24,2 e Atos 5,38, que ele está literalmente falando de forma literal, real. A palavra dentro do seu campo semântico é essa, é literalmente destruir ou desfazer. E ele mesmo então está falando literalmente que eu não vim destruir, não vim desfazer. Tá? Então a ideia central, como base que eu uso aqui empiricamente, é próprio Mateus 24,2 e Atos 5,38, que fala dessa palavra dentro do grego na sua gramática original. Ideia central, desestruturação real. Tá? O infográfico comparativo agora de catalio e plerol. Vamos lá, ó. Plerou. Forma em Mateus 5,17 de plerosai. Ou seja, um infinitivo, auristo, ativo. Lembra que eu falei o que é o infinitivo? Auristo é o tempo, ativo é a ação. Infinitivo que ele está... é o propósito de ele cumprir, tá? É o propósito dele. Então, o infinitivo auristo ativo é o propósito do personagem cumprir aquilo que ele veio para fazer. Campo semântico, da palavra plerou ou plerosai, encher, tornar completo, levar à plenitude, realizar plenamente, expressar em sua totalidade. Usos em Mateus. Por exemplo, Mateus 1,22, cumprir profecia. Mateus 3,15, cumprir toda a justiça. Então, é tornar pleno. Cumprir é terminar. Se a palavra cumprir, que alguns ignorantes analfabetos usam aí, da palavra plerosai, é terminar, eu vim para cumprir, então é terminar, ou eu fazer tudo acontecer, só eu e que ninguém precisa mais, então a palavra cumprir profecia em Mateus 1,22 é o quê? É terminar a profecia? Eu vim terminar a profecia? Ou é tornar plena a profecia, como está lá em Mateus 1,20? Leia o capítulo 1 todo para vocês verem o contexto. Leia o capítulo 3,15 todo para vocês verem. Não é só o versículo 15, não. Todo. Que aí você vai entender o versículo 15 quando ele fala, vim cumprir toda a justiça. A palavra cumprir aí é tornar pleno ou é terminar? Aí é terminar, é cumprir para que ninguém consegue. Já que ninguém consegue, ele mesmo vai cumprir por todos. Então cumprir por todos é que ninguém precisa, só ele fazer. Só ele precisa fazer. Então ali, Mateus 3,15, Jesus diz, eu vim cumprir toda a justiça. Então só eu cumpri. Só eu cumpro toda a justiça, ninguém precisa fazer mais nada. Isso é cumprir toda a justiça? É terminar a justiça? É reencerrar por todos? Mateus 1,22 é encerrar a profecia? É terminar a profecia? Então a ideia central da palavra plerosai aqui é levar ao propósito máximo. Essa é a ideia central da palavra plerosai. Tá bom? De Mateus 5,17, baseado no próprio Mateus 1,22 e Mateus 3,15. Que a palavra cumprir lá também é plerosai. É tornar plena a profecia, tornar plena toda a justiça de Deus. Essa é a ideia central. Eu gostaria de saber se alguém vai conseguir debater isso aqui.
né? Então, olha só, comparação direta de catalio e plerou. Catalio, demolir, invalidar, destruir, estrutura, encerrar a existência. Plerou, encher, completar, manifestar a plenitude e realizar propósito. Se Jesus quisesse ensinar abolição, o segundo verbo deveria ser sinônimo do primeiro, mas é semanticamente ao contrário, e não como alguns ensinam, ok? Então aqui está encerrado, aqui eu ensino para vocês, deixa eu voltar a tela aqui para vocês agora minha. Então aqui está encerrado, terminamos aqui o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro, que vocês podem continuar assistindo e usando junto com o livro. Professor, ainda não tenho esse livro, como adquirir? Você pode entrar em contato diretamente comigo. Temos também agora através da Shopee, através do Mercado Livre, que é as plataformas virtuais de marketing de rede que você pode adquirir. Tem as livrarias virtuais também, como a Wiclap, tem a Amazon, que você também pode adquirir, ou entrar diretamente aí no contato do professor Ronaldo Vairá, 11 9 40 84 59 18, vou repetir, 11 9 40 84 59 18, você entra lá no contato diretamente comigo, pode falar comigo diretamente, e ali eu já preparo o seu livro, e a entrega é totalmente gratuita em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Você pode receber o seu livro aí. Tá ok? Então, esse é o ensino aqui do professor Ronaldo Vairá. Espero que vocês aprendam muito mais ainda com esse livro. E isso que vocês ainda não estão para ver. E está para chegar agora o livro Reset, que será maravilhoso, tá bom? Então, que o Eterno abençoe e vos guarde. Evarei rechar Adonai veshmirecha, e ayer Adonai panavelecha verruneca, etzar Adonai panavelecha vai asemecha shalom. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Yeshua. Encerramos, que o Eterno abençoe. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.